Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e pedir a proteção daqueles que, em nome da caridade, do amor, se predispõem a esse trabalho de socorro e de apoio. Aqui estamos carregando amigos do bem, da caridade, do amor, as nossas inquietudes, angústias, algumas vezes até uma tristeza sem definição, um vazio na alma, uma perturbação na mente. E é por isso que buscamos, nesta necessidade humana de amparo, de proteção, buscamos aos senhores para, abrindo os nossos corações, depositar nas mãos misericordiosas dos senhores do bem as nossas súplicas, as nossas inquietações, com a certeza de que vamos ser atendidos, reforçados em nossa caminhada e, é claro, refeitos na esperança. É assim, senhores do bem, que nós pedimos: ser conosco, agora e por todo sempre. Pois é, hoje, toda terça-feira do mês, a gente vai fazer esse dispositivo que vamos trazer um tema para debate, para questionamento. E vocês vão ter a liberdade de fazer as perguntas que vocês quiserem. Meus amigos, o aborto sempre foi um tema muito controvertido. E naturalmente sempre muito gerador de paixões para um lado e para o outro. Vocês sabem, o nosso Código Penal, que é da década de 40, em verdade, foi uma lei que instituiu, só vê duas possibilidades para o aborto: risco de vida para a mulher ou se sofreu abuso sexual. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal estendeu esses, o que poderíamos chamar, esses eventos que poderiam proporcionar o aborto às crianças, aos fetos, crianças não, aos fetos anencéfalos. Isso em 2012. Então, a legislação brasileira só concebe essas três formas. O Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 357 até a 359, ele fala do risco de vida, quando é preferível manter uma vida em curso do que uma que ainda vai se estabelecer. E pronto. E fala do espírito que não teve acesso à vida, ele se vê na nulidade do seu processo e vai ter que retomar a sua caminhada. Então esses são os aspectos que a gente vê na sociedade brasileira em relação a aspectos legais, em relação a essa questão. Curiosamente,
a gente vai ver no Estatuto da Criança e do Adolescente a abordagem de que a criança tem que ter apoio desde o nascimento. E aí é uma concepção interessante que deixe-me ler aqui para vocês. A criança e o adolescente, o artigo 7º do ECA. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. A partir daí já se gera, segundo alguns estudiosos da letra da lei, um questionamento. Porque foi feito em 2012 umas audiências prévias antes da decisão do STF, foi feito no STF, defesas para se ampliar, digamos assim, esse leque de permissão ao aborto, e as pessoas que se colocavam contrariamente a isto. E os dados foram alarmantes. Cerca de 1 milhão de mulheres fazem o aborto, alarmante pelo número, fazem o aborto anualmente. E dessas, mais de 250 mil têm necessidade de hospitalização. A cada 2 dias, uma mulher morre por um chamado aborto irregular ou ilegal. Mas o dado que inclusive foi pela Defensoria Pública do Estado da Bahia reforçado, é que dentre essas, a maioria não tem curso superior e tem renda em torno de 600 a 800 reais. Vocês sabem que a mulher que faz o aborto, ou quem a induz, ou faz ou induz o próprio aborto, ou seja, os pais, ou o médico, ou o que for, tem pena de 1 a 4 anos de reclusão. Existe um projeto de um senador pelo Ceará, Girão, ele andou muito na CPI da Covid, que ele pede, ele é do Podemos, ele pede que esse tempo vá de 4 a 6 anos, em vez de 2 a 4, de 4 a 6 anos. Isto posto, vamos conversar. A minha preocupação sempre foi em o aborto não ser criminalizado. Eu penso que o aborto não pode ser criminalizado. Não é se aceitar, é não se criminalizar. Por quê? Porque nós sabemos que a nossa sociedade, ela compõe o seu entendimento em cima muito fortemente de valores religiosos. E o país é laico. Não existe uma religião oficial. Mas a gente percebe e a gente sabe que as religiões, sobretudo a religião católica e as religiões do segmento protestante, ditam o regramento comportamental e até jurídico do nosso país, com as chamadas pautas de costumes e por aí vai. Então eu me questiono muito o seguinte: até que ponto a minha crença deve interferir na sua descrença? Até que ponto o que eu creio, eu vou levar obrigatoriamente você a crer? Seria isto justo?
Seria isto realmente uma vivência cidadã? Outra coisa que eu questiono é o seguinte: a não criminalização do aborto vai gerar as pessoas, as mulheres, a saírem abortando? Só porque algo não está sendo criminalizado, vai ser um estímulo ao aborto? Eu penso que não. Eu me lembro, ainda que seja um paralelo que não muito tosco, e eu reconheço, mas de qualquer forma dá uma visão. Quando eu fui buscar na justiça o direito ao reconhecimento do casamento espírita, pelo menos por mim realizado, com efeito civil, porque não havia esse reconhecimento. O reconhecimento só era para os realizados por padres e pastores. Aí eu fui. Foi uma batalha, porque os órgãos oficiais espíritas se posicionaram contra, fizeram... Como é que chamam, doutora Mônica, aquele que deixa nos gabinetes? Memoriais. Deixaram memoriais nos gabinetes dos desembargadores. Foi um fuetê fortíssimo isso, né? Porque disseram que eu estava quebrando práticas, não sei o que. Eu disse, gente, eu não estou obrigando ninguém a fazer, eu quero o direito do reconhecimento. As pessoas que não querem fazer vão continuar sem fazer. Qual é o problema nisto? Por um voto nós ganhamos, e foi até o voto do presidente no desempate, Benito Figueiredo, e ele foi bastante assediado na época pelos órgãos oficiais espíritas, porque ele faleceu já, ele era espírita, assumidamente espírita, não é? Mas ele concordou e nós tivemos, e a partir daí, o então corregedor estendeu a todos os líderes religiosos, né? Então, pessoa de qualquer religião, reconhecidamente líder, poderia ter esse direito. Candomblé, umbanda, budismo, qualquer um. Então, foi uma luta com glória. Então, o paralelo que eu faço é exatamente isto. As pessoas não eram obrigadas. Então, se descriminalizar, as mulheres vão sair abortando. Eu sempre faço uma consideração: nenhuma mulher aborta porque levanta um dia e diz assim, ó, sabe de uma, eu vou abortar. Então, quer dizer, eu acho que a discussão fica muito simplista, para eu não dizer simplória. E é a partir daí que eu avalio, eu sou contra. Mas eu avalio, sou contra o aborto. Mas eu avalio o seguinte: se vê questões psicossociais, se faz apoio a uma mulher que pensa em fazer o aborto por questões de inúmeras naturezas, ela é acompanhada como o ECA propõe. Dizem estatísticas que 2 a cada 10 mulheres já abortaram no Brasil. Será que é simplesmente assim? É uma criminosa? Pura e simplesmente?
Será que isso não demanda? Ah, mas e o espírito pode se tornar um obsessor? Eu não me tornaria obsessor de minha mãe. Por quê? É algo que vai dizer se tornaria um obsessor? Não, poderá até se frustrar. Mas vida que segue. Interessante que no livro dos Espíritos, essa pergunta eu acho que é a 358, não, é a 359. Os Espíritos dizem que é nulificação, usa até essa palavra, nulificação, e eles vão ter que começar de novo do zero, mas não falam que se tornarão revoltados, porque a gente sabe que vai depender da individualidade. Vai depender da forma de reagir de cada espírito. Há aqueles que vão ficar frustrados e vão, mas também há aqueles que, poxa, entendo, vamos adiante. Eu só sei que nesses meus 44 anos, ouvindo pessoas e seus dramas, eu nunca vi uma mulher que tivesse feito por fazer, como vai no dermatologista tirar uma mancha. Eu nunca vi. Pode até ser que alguém tenha feito e não tenha vindo a mim, claro, mas eu nunca vi. Geralmente eu vejo descarregar culpa, autopunição. Muito comum, depois querem engravidar, não conseguem, e os médicos dizem, não tem problema algum, nem você com seu marido, nada, mas é a necessidade de se castigar, de se punir, como se fosse algo do tipo assim: quando eu pude, estava, eu não quis, agora eu quero e não posso, toma. Tipo isto. Então, é isto que eu fico me perguntando. É isso que eu fico no desconforto, principalmente nessa questão da minha crença ser impositiva para quem não crê como eu. Será isto válido? Sim, Medrado, e aí? Como eu já disse inúmeras vezes, e aí vai caber a mim fazer convencimento ou não? Eu vou contar a vocês um caso de uma menina que me procurou aqui no centro. Já contei a vocês, vocês vão lembrar, mas é bem simbólico nessas questões. 17 anos, estava grávida, e ela disse que estava pensando em aborto. Aí eu virei assim: por que você está com medo dos seus pais? Ela disse que morava com os pais. Ave Maria, meus pais não têm a menor ideia. Menor ideia. Eu disse: o que é? O pai da criança, ele não quer assumir a responsabilidade? Ela disse: é muito complicado, Medrado, ele está até aí. Aí me mostrou, ela estava conversando comigo ali no canto, me mostrou um rapaz que estava distante, assim, ansioso. Aí eu perguntei: qual a idade dele? 19 anos. Aí eu falei assim: por que ele não pode conversar com seu pai? Medrado, você não tem ideia. Eu falei assim: então me diga. Aí ela virou e assim, de chofre: é porque ele é meu irmão, de pai e mãe. E aí? E aí? Honestamente, eu me calei. Me calei, Rosa. Eu ia dizer o que a essa menina de 17 anos?
Não disse a ela. Depois eu até falei com o Frei Carlos, eu virei esse Frei Carlos. Poxa, eu fui omisso ali. Ele, não, você foi empático. Eu não disse a ela, faça, não faça. Mas, gente, honestamente, eu ia dizer o quê? Além das possibilidades de problemas de toda a natureza. Não sei se ela teve, não sei, não voltou mais. Talvez por isso. Talvez porque ela quisesse que eu, entre aspas, autorizasse. Não é? Talvez por isso. Há estudos que também evidenciam o seguinte: ideias formadas não são modificadas. Se pode carregar no peso da decisão. É o que Freud chama de viés de confirmação. Ou seja, eu procuro você para que você concorde com o que eu quero. Eu não procuro você para me dar uma opinião diferente do que eu quero. E olhe, já é muito antigo esse princípio do viés de confirmação. Há um filósofo inglês, Francis Bacon, que já no século XVII, em torno de 1620 mais ou menos, ele já falava isto. Ele dizia que a pessoa tem uma ideia. A gente está vendo muito isso nesses dias de polarização política no Brasil. A pessoa tem uma ideia e em torno dela, ou ela vai em torno de quem tem algo semelhante, e a partir dali gravita em torno dos mesmos conceitos, dos mesmos princípios, das mesmas opiniões. Então esse viés de confirmação é o que todo mundo faz. Eu sempre digo o seguinte: quem diz que está buscando um conselho, não está buscando conselho. Ninguém quer conselho. As pessoas querem estímulo para o que elas querem fazer. Não querem conselho. E se no momento que ela colocar a situação dela e você for contra, ela vai tentar fazer seu convencimento. É assim. Olha, eu estou pensando, não sei, eu gostaria de ouvir sua opinião. Eu recebi uma proposta de emprego, vou morar no interior. Aí você chega e diz assim: mas você vai largar tudo? A sua família aqui, seus amigos, e compensa? Compensa assim, olha, porque você também tem que ver. Aí entra nesse processo. Então já lá desde 1620, Francis Bacon já falava isso. Ninguém quer conselho. Ninguém quer ser contrariado no que pensa. E é por isto que vocês vivem brigando com seus filhos, com suas esposas, com seus maridos. Exatamente. Porque eles contrariam o seu querer. Eles contrariam a sua vontade. E você não quer ser contrariado nem contrariada. É da natureza humana. Vamos lá, por favor, cadê Rogério, Guilherme? Aqui, quem quiser fazer alguma pergunta, levante o braço. É sempre assim, tem que ter a primeira vítima, e a primeira vítima estimula. Aí seguinte, pode ser de outro assunto. Essa terça é para isto. Vamos, Ivanete. Medrado. Espera aí. Deixa a Ivanete, depois você faz, por favor. Diga. Agora. Boa noite, Medrado. Boa noite a todos. Levando em consideração que a população espírita é 3 vezes superior à população encarnada, né? A doutrina vem afirmando isso.
Eu queria que você explicasse um pouco, na verdade não é uma pergunta, explicasse um pouco mais sobre essa frustração do espírito, que a fila é muito longa para reencarnar, e ele tem a oportunidade de reencarnar, e esse direito da reencarnação dele é ceifado. Né? Olha, é preciso que a gente entenda que o espírito se habilita ao processo reencarnatório por 3 questões. Ele se habilita por necessidade, ele se habilita coercitivamente, porque ele não está aguentando estar no plano espiritual. É como se nos colocássemos, por exemplo, debaixo d'água sem oxigenação, não é? E ele busca a recomposição dos seus afetos, não é? E aí, claro, entra a lei de afinidade, falta de afinidade. Então, olha, essa questão de fila é relativa, porque a gente vai ver, hoje as pessoas não estão reencarnando, mas a população está aí crescendo. Hoje somos cerca de 7 bilhões na Terra, não é? Então é inclusive argumento para quem não acredita na reencarnação, como se em 1800 não éramos nem 4 bilhões, hoje já somos 7 bilhões, e aí... Poxa, o processo de evolução é contínuo, permanente. Então, esse argumento, sabe, Vanete, eu não acredito que seja o motivo da angústia, não. Talvez a frustração, porque nós somos seres de expectativas, não é? Em tudo, somos seres de expectativas. Quando a gente escolhe uma roupa, a gente pergunta de manhã, principalmente vocês meninas, né, vão trabalhar, será que ficou bem? Será que vão achar que está legal? Vocês fazem isso, nós também fazemos, não é? Então, se somos seres de expectativas, imagine, a expectativa de retomada, mas há aqueles que apoiam e que fazem entender também que outra oportunidade ocorrerá, sem sombra de dúvida. Diga, por favor. Medrado, eu tenho uma dúvida que é a seguinte: diante de uma doença degradativa, incurável, e que traz bastante sofrimento, por que uma pessoa pediria a cura espiritual desta doença, se, conforme você geralmente explica na metrópole, aqui nas suas palestras, que isso é uma coisa kármica, é uma maneira de se espiar o que foi feito, coisas, enfim, uma maneira de expiação, uma maneira de aprendizado. Por que a pessoa teria esse direito? Ela se sentiria nesse direito de pedir a cura, pedir uma ajuda nesse sentido. Como é seu nome? Gabriel. Olha, Gabriel, logo quando nascemos, já nos surge a chamada síndrome do desamparo. Porque a gente é tirado do útero de nossas mães, do quentinho, do escurinho, e somos colocados na luz, no frio do ar-condicionado. Então, ali já se estabelece esta síndrome. E a nossa vida vai ser toda em busca de nos sentirmos amparados. Vamos querer nos sentir amparados na casa própria que não temos, e isso é bem característica do brasileiro, não é? Então, quero ter a minha casa própria. A gente quer se sentir amparado na relação, a gente quer se sentir amparado profissionalmente. Então, essa é a busca. Então, no momento em que estamos enfrentando algum processo de enfermidade irreversível, não há mais o que se fazer na medicina, mas ainda fica aquela chama da possibilidade espiritual. E aí, eu não prego bem dessa forma que você falou, no sentido de que poderia ser, digamos assim, de acomodação diante da dor, ou de achar que a dor é a única impulsionadora. Muito pelo contrário, eu tenho um discurso anti-dor. Eu não penso que nós tenhamos que, mas é um processo kármico. Mas eu posso postergar alguns processos kármicos.
Quem me disse que eu tenho o quê? Eu não nasci com um pergaminho na mão dizendo: 1, você tem quê? 2, você tem quê? 3, não. Eu tenho livre-arbítrio. Eu pessoalmente digo às pessoas que são mais próximas de mim, meus familiares, amigos aqui, que eu falo assim: olha, se eu estiver num processo vegetativo irreversível, não quero ser mantido com vida, não. Eu vou para a Suíça, porque aqui no Brasil, né? Eu estou ali, mas medrado, isso é contra o ordenamento de Deus. Os homens que fizeram o ordenamento de Deus. E a minha consciência é que faz o da minha vida. Não vou ser irresponsável, não estou suscitando que você está com a dor irreversível, vá, busque. Não, hoje em dia já tem a medicina paliativa, né? Então me coloque nessa medicina paliativa. Eu questionei recentemente, inclusive no meu programa da Metrópole, de quem é a vida? A sua vida é de quem? De quem é a sua vida? Sou contra o suicídio, claro, e dissuado absolutamente. Mas eu me lembro de uma atriz da Globo, Leila Lopes, que ela deixou uma carta de suicídio. Ela disse: não busquem problemas nem dramas, eu apenas cansei de viver. Me chocou na época, gente, eu acho que isso foi na década de 80. Me chocou aquilo, e a partir daí eu fiquei questionando muito, inclusive no meu círculo de análise. Poxa, de quem realmente é a vida? E aí eu volto, Gabriel, àquele ponto. A minha crença deve impor conceitos. A crença é minha. Eu tenho até o direito de pregar a minha crença. Olha aí a parábola do semeador. De semear as sementes, mas de fazer prevalecer, inclusive num corpo jurídico de uma nação, a minha crença. Eu não acho que isso seja cidadania. Alguma outra pergunta? Ali, Rogério. Depois. Deixa eu desligar o meu aqui, pode. Normalmente as pessoas que falecem e que vão para o mundo espiritual, essas pessoas retornam como seres humanos, não é isso? Não retornam como um animal, nada disso. Dentro do nosso espaço sideral, do nosso mundo, todos os espíritos que desencarnarem, eles obrigatoriamente vão encarnar no planeta Terra? Olha, deixe-me lhe dizer o seguinte: o princípio budista fala disto, da reencarnação em animais. Você pode retornar em animais. Razão pela qual, por exemplo, na Índia a vaca é idolatrada, né? A vaca entra, faz o que ela quer, onde quiser, e ai quem cria problema com a vaca. É um bom negócio ser vaca na Índia, não é? É um bom negócio. E lá não é ofensa. Lá não é ofensa, muito pelo contrário. Se alguém for chamada lá de vaca, está sendo chamada de deusa, não é? Então não é problema. Nós espíritas somos, nesse sentido, progressistas em dizer que não se retroage, só se avança. Então, se eu, no meu processo evolucionista, dentro da teoria da evolução de Darwin, cheguei ao ponto de humano, eu não vou retroagir. Eu vou estar sempre reencarnando e aprimorando aquilo que eu fracassei. Ou seja, a escola vai ser sempre
a Terra vai ser sempre uma escola que você vai avançando. Olha, há informações de que isso a respeito de só a Terra tem espíritos como nós, só a Terra. Esse é o grande problema, acreditamos que todos os mundos são habitados, mas querem encontrar nos outros mundos o mesmo tipo de vida que há na Terra. Essa vida específica da Terra, porque a Terra é um planeta de provas e expiações. Tem se falado muito, transição planetária, mas sempre houve, não é novidade isso, porque a Terra está progredindo como os seres humanos estão progredindo. Metrado os seres humanos estão progredindo? Estão. Não tem guerra mais hoje com machado, nem com martelo. Não. Continua tendo guerra, mas não é mais aquela guerra bárbara de invasão, Até a Primeira Guerra Mundial era a base de baioneta também. Então, a gente percebe, como eu disse, onde estamos fracassando, porque ainda está tendo guerra, mas não é mais aquela barbárie. O homem está evoluindo. Recentemente foi colocado no ser humano um coração de porco, e o cidadão ficou um período, só não avançou porque depois se descobriu que o coração estava contaminado com a gripe suína, não é? Mas olha, isso é o quê? Isso é progresso, isso é evolução. Então todos os mundos são habitados. Jesus já disse que há diversas moradas na casa do meu Pai, né? Agora nós na Terra estamos assim no primeiro degrau. Ramatiz, um espírito, através de Exílio Mais, ele disse que já há um planeta que estaria recebendo isso na década de 70, que Exílio Mais, um médium, recebeu do espírito essa informação, que ele chamou de astro intruso, que seria assim um planeta tipo chupacabra, que quem não estivesse na evolução tal, ele atrairia para a vida dele, para o mundo dele, né? Para lá, para a morada nele. Seria uma espécie, tipo o que funciona o buraco negro, que agora foi, não é? Se conseguiu registrar o da nossa galáxia, não é? Há quem fale a propósito até do buraco negro, que seria o anverso dos universos, ou talvez o que seria o plano espiritual, não é? Então, vamos a ver, não é? Boa noite. Meu nome é Adenilson. Na verdade, não é bem uma pergunta, Medrado. É o seguinte, estava pensando aqui, como a decisão, principalmente para a mulher, é difícil em abortar ou não abortar, porque é ela que vai carregar o bebê no ventre. É muito fácil para o homem, talvez, até induzir ao aborto ou não. Mas aí outra coisa, qual é esse parâmetro? É um parâmetro religioso, um parâmetro legal? Independente da decisão que a mulher tomar em abortar ou não abortar, não vai ficar sempre o sentimento de culpa? Porque é como uma brecha na lei. Se a lei permite, mas se a pessoa tiver uma consciência religiosa muito forte, ela até que vai aceitar abortar. Mas e a consciência, o sentimento de culpa não vai acompanhá-la durante parte da própria vida? Como decidir isso? Eu sei que é uma decisão extremamente difícil, principalmente por causa das questões religiosas que envolvem a culpa. Perfeito. E olhe, os homens ainda fazem pior, porque eles fazem assim: o que você decidir, eu apoio. É sempre esse o discurso: o que você decidir, eu apoio. Então continua a responsabilidade. Você sabe que as grandes estruturas jurídicas, não só do Brasil, do mundo inteiro, se baseiam nos princípios religiosos. A teocracia era uma forma de governo. Vocês que os monarcas eram ungidos pelo divino, não é? Então, em algumas religiões, eles eram o próprio Deus
encarnado, como no Egito, né? Os faraós eram os deuses encarnados. Então, a partir daí, esse conceito de que a religião se estabelece como uma bússola foi se formando e foi arraigando e foi se fortalecendo. Você veja que eu tive uma oportunidade de um registro muito curioso. Estávamos Marília, eu e Renato em Amsterdã. Como o Renato ainda não conhecia Amsterdã, aí eu e Marília fomos conduzindo ele para a rua da Luz Vermelha, onde ficam as mulheres nas vitrines, né? É muito conhecido em Amsterdã. Aí a gente foi até no tato assim, eu com Marília, e chegamos. E me chamou a atenção, eu fiz uma foto em distância de um casal passando por esta rua. As mulheres ficam na vitrine, tipo uma mercadoria, né? E os caras passam, aí se agradam de uma mulher, aí entra, negocia ali, e ali mesmo fecha a cortina. Um casal, ele assim, de bermuda, coisa e tal, e ela na burca, passando por esta rua. Eu chamei a atenção de Marília e de Renato, eu disse: olha o paradoxo da sociedade. Uma mulher, e eu tirei a foto, e nessa mesma rua tinha uma placa proibindo você andar com a garrafa de bebida aparente. Você podia andar dentro de um saco, mas aparente não. Então você veja que são realmente contradições que nascem da religião. A gente está vendo agora recentemente aí o refortalecimento, não é, do Talibã, e reimpondo. Qual foi esse país que agora os Estados Unidos saíram? Lá do Oriente, me lembre aí. Do Afeganistão. E as mulheres já estavam dirigindo, só andava com véu, estão voltando a usar burca. Por lei da religião. Então a religião sempre foi muito forte nesses países, principalmente aqui na América colonizada, não é? Boa noite, Medrado, boa noite, pessoal. Meu nome é Marcelo. O que você retratou no início de certa forma, foi muito bem visto naquele filme Ó Pai Ó, que tem uma cena justamente que retrata a questão do aborto, onde os abortos eram feitos, provavelmente ainda hoje são feitos de forma sem higienização nenhuma, que expõe a essas mulheres, né? Por sua vez, você vê um trabalho que as Marketing pregava de planejamento familiar. Então, ao mesmo tempo que as pessoas criminalizam o aborto, são contra o planejamento familiar. Então, você tem aí uma coisa, uma incoerência. Como criminaliza o aborto e, ao mesmo tempo, é contra o planejamento familiar? Entendeu? Olha, a gente vai ver que a educação é a base. E o esclarecimento nasce pela educação. Quando, na década de 60, se descobriu a pílula anticoncepcional, então se viu que, pronto, agora a mulher foi o primeiro passo de reconhecimento feminista. A mulher é dona do próprio corpo, ela vai determinar a si mesma e a sociedade quando engravidar ou não. Aí uns começaram a trabalhar a culpa, dizendo que a partir daí o sexo ia ser desvairado, como aconteceu na década de 80 em chamar a AIDS de peste gay, não é? Em razão exatamente que Deus veio para dar uma rédea ao uso abusivo do sexo, como aconteceu no começo da pandemia, em 2020, e desde o primeiro momento eu disse, essa pandemia não veio para melhorar ninguém vai sair melhor dela.
Então o que é que acontece? Essa incoerência é da falta de esclarecimento, mas é por isso que as questões psicossociais precisam ser sempre levantadas. Porque, Marcelo, olha, uma colega minha estava, quando eu fiz um mestrado em família, ela, quando estava fazendo a pesquisa dela, ela estava fazendo uma pesquisa em cima de famílias que se formavam em ambientes de narcotraficantes. E ela percebeu que, eu não lembro o percentual, mas era mais de 70% das meninas que engravidavam é porque elas queriam usufruir do poder de estarem grávidas do chefe do tráfico da boca. Então, estarem grávida, ninguém mexeria com elas porque ela estava grávida do chefe dos traficantes daquela boca. Então, não é uma questão, não é uma equação, uma soma de 2 mais 2 é igual a 4, né? A gente tem que sempre avaliar essas questões. E não é à toa, eu torno a dizer, que os índices de mortalidade só são com mulheres de baixa renda, mulheres que não têm acesso formal. É uma questão, pelo menos deveria ser, de política pública de saúde. E isso não é visto. É visto só sob o crivo da religião. Porque a mulher da classe média alta, vai buscar um lugar para abortar. E não vai ser como aquela da classe média baixa, que ela vai procurar na feira aquele comprimidozinho que é para a úlcera do estômago, esqueci o nome dele agora. Ou aí, Marcelo, olha, são questões que a gente levanta. Eu fiquei assim, perplexo, chocado, com aquela menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio. Eu acho que foi o ano passado, não é? Eu acho que foi o ano passado. Ela teve autorização para o aborto, porque inclusive a sua vida corria risco se levasse adiante aquela gravidez. Pessoas foram para a frente do hospital, para tentar impedir a menina. Entrou no hospital dentro de um porta-malas. Então, claro, falta sim esclarecimento. O planejamento familiar deveria ser também política de Estado. É diferente. Planejamento familiar de controle da natalidade. O controle da natalidade é impositivo. É impositivo, autoritário. Planejamento não. É sugerido, é orientado, é educado. Ok? Alguma pergunta a mais? Filha, o Espírito pede para vir em uma área como está passando agora a Ucrânia, áreas que tem tsunami, que viveram o Holocausto? Olha, Ana Emília, é interessante essa avaliação seguinte. É preciso que nós entendamos que o livre-arbítrio é inviolável. A pessoa é senhora do seu livre-arbítrio. O que eu quero dizer com isto? Ela sabe que vai reencarnar em lugares com possibilidade de, não necessariamente que vai acontecer, à exceção dos fenômenos naturais. Os fenômenos naturais são sabidos. Olha, você vai reencarnar numa área que pode ocorrer tsunami, porque aquela região está assentada em placas tectônicas que de quando em quando se ajustam, então geram no mar movimentação que podem surgir maremotos e formarem tsunamis. Mas em relação à guerra, a guerra é decisão dos homens. Então, olha, você vai reencarnar numa zona de conflito. Mas não quer dizer que venha acontecer conflito. Mas eis que lá, um cidadão resolve. E aí, o conflito se estabelece. É igual, guardando as devidas proporções, aquela pessoa que sabe que não deve beber e dirigir, bebe e dirige. Então, sobe em cima de um passeio, mata
mutila, aquela pessoa tinha que morrer ali naquele ponto de ônibus? Não. Tinha que ter sua perna mutilada ali? Não. Foi o livre-arbítrio de um irresponsável que bebeu, entrou no carro e ao volante atropelou e matou. Ok? Diga, Marisa. Oi, medrado, boa noite. Você falou aí, né, que a maioria das mulheres que fazem um aborto geralmente se arrependem, se sentem culpadas. Mestre, eu vou te dizer com toda sinceridade, eu fiz um aborto, eu não me arrependo e não me sinto culpada por isso. Talvez, se eu tivesse o conhecimento espiritual que eu tenho hoje, eu não tivesse feito. Mas eu não me sinto culpada. Eu estou errada por isso? De forma alguma. Você, quem é que pode se arvorar, ser juiz, promotor ou carrasco de quem quer que seja, Marisa? É aquela velha história. Cada um traz em si, não é? As suas alegrias, tristezas, as suas dores e conflitos. Então, olha, não julgueis, porque com a mesma medida que julgardes, sereis julgados. E não é uma questão nem religiosa. Eu digo que é exatamente isso. Eu sempre falo, Mariusa, eu digo a alguém assim, olha, para você saber como eu vivo, ou o que é que eu fiz da minha vida, você tem que calçar as sandálias que eu calcei, percorrer a estrada que eu percorri e chegar onde eu cheguei. Então, se você não fizer isso, você não tem como avaliar nada. E eu fico feliz em saber que você não traz isso como culpa, porque a culpa corrói não e trago. É acidulante. Não trago. Tá bom? Graças. Tá bom. Medrado. Recente, eu perdi uma irmã de forma bem difícil, né? E era uma pessoa que fazia um trabalho social na minha cidade muito bonito, uma pessoa muito boa. Então, assim, a dúvida, eu senti que no período de processo de morte da minha irmã, ela tinha uma aceitação muito tranquila, enquanto que os familiares, né, que estavam ali com ela, sofriam muito. Também pelo processo de aceitação dela, né? Ela é uma pessoa espiritualmente muito evoluída. Então, assim, mas partiu muito jovem, deixou um filho já adulto, um filho único. Mas a minha pergunta é, Medrado, como está essa pessoa hoje? Né? No plano espiritual, como está a evolução dela? Como foi a aceitação nesse processo de morte, que foi tão difícil, foi tão rápido? Só falando um pouquinho do processo, minha irmã ela sofreu uma convulsão, minha irmã era extremamente saudável, teve uma convulsão de um dia para a noite, e foi diagnosticada com 6 meses de vida. Né? Então, assim, foi um baque, foi a primeira morte na minha família, a primeira perda da família, né? De parente próximo, a gente nunca tinha tido nada tão próximo, assim. Então, assim, foi sofrido, ainda é muito sofrido, mas a minha dúvida é, como está a Vani hoje? Ela está bem? Ela conseguiu passar por esse processo? Obrigada. Eu não posso lhe dizer especificamente, ainda que eu esteja percebendo familiares seus perto de você, mas não necessariamente ela, né? Mas sim, inclusive, pessoas ligadas mesmo assim a xamãs, a índios, coisas mais direcionadas a esse aspecto. Mas olha, você já disse como ela está. A pessoa morre como vive. Então, como ela viveu, ela morreu, compreendendo o processo dela. Isso eu não tenho a menor dúvida, sabe, Manuela? Não tenho a menor dúvida, isso é certo. E olhe, esse mundo não é para os bons não, é por isso que eu não quero viver muito também não, viu? Porque, olha, não, Medrado, se você fizer 90, 100 anos, eu disse, quem disse que eu quero? Isso não é vantagem não. A gente sente porque a gente é egoísta, Manu. A gente quer pegar, a gente quer abraçar, a gente quer ver. Mas para a pessoa, será que era o melhor? Quando você disse foi tudo rápido, que bênção! Que bênção que foi tudo rápido!
Ave Maria, olha o que eu acabei de falar aqui. Ah, poxa, tem que buscar cuidados paliativos, não sei o quê. Não. Se ela fez o bem ela está recebendo, sabe? Tranquilize seu coração, não é? Eu acho que está bom. Hoje em dia, quando me perguntam, Medrado, está tudo bem? Eu disse, olha, tirando o ombro, tirando o joelho, tirando o pé, tirando o quadril, está tudo ótimo. Aqui. Só ficou. Não sei onde é que ele encontra. Agora, meu bem, sair, chegar lá fora, encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse um colo, um ombro, onde eu desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes. Meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior, no meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber, meu amor. Deus, mais forte, minha dor. Eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior, do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber, meu amor. Deus, minha dor. Eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Sabe o que eu mais quero agora, meu bem? Sair, chegar lá fora, encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior, do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Faz comigo, meu amor. Deixa orar até cansar, me leve pra aonde Deus, minha dor.
deixa que pode sair. Adeus. Wellington Pacheco. Obrigado. A gente nunca mais desejou uma coisa boa assim ao outro aí do lado, né? Vamos fazer isso hoje, Wellington. Fique tranquilo, Wellington. Pessoas de uma certa idade não podem se estressar, que dá arritmia cardíaca. Tranquilo. Desejo a Pronto, deseja aí para a pessoa que está do seu lado, levante um pensamento positivo, uma coisa de carinho. O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder, se encontrar. Vida boa, brisa e paz, nossas brincadeiras ao entardecer. E à toa é bom demais, o meu melhor lugar sempre é você. Cidade da Luz. Você, razão da minha felicidade. não vai dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. Cidade da Luz. Seu colo é o meu abrigo. Você é razão. Não vai dizer que eu não sou. Os passistas já podem se posicionar, por favor. Meu amor, por favor, vem viver comigo. Doutor Bezerra. Seu colo é o meu abrigo. Você é não vai dizer que eu não sou sua. Meu amor, por favor, vem viver comigo. Seu colo é o abrigo. Wellington Pacheco. Oi. Obrigado, vamos. Vamos agora dirigir de volta os nossos pensamentos aos nossos anjos da guarda, aos mentores desta casa, aos espíritos que nos acompanham, que fazem esse paredão de bênçãos. Estamos chegando, irmãos benditos, ao término da nossa reunião. Pedimos por proteção, por inspiração, por saúde do corpo, da alma, da mente. No regime, é claro, porque vai ser assim, das nossas necessidades, mas apelamos para a misericórdia dos senhores, para que mais nos seja dado por acréscimo de misericórdia. Que possamos absorver essas energias. Os médios podem virar para o outro lado. Que estamos recebendo agora. Que possamos reter de maneira abençoada este tônico, este revigorante. Que as fibras de nossas almas possam ser recompostas, as dores amenizadas,
É isso que pedimos, senhores. Espíritos do bem, da ajuda, do amparo. Sabemos que não merecemos muitas coisas, porque inclusive trabalhamos contra nós próprios. Não oramos, não buscamos um momento de conexão no nosso dia a dia, porque somos absorvidos por esta azáfama diária, por esse corre-corre que parece que nos engole. Mas aqui agora demos um stop, brecamos e pedimos socorro. E sabemos que estamos recebendo. Caberá a cada um de nós agora manter essa misericórdia e essa certeza da ajuda. Agradecemos aos passistas e a vocês. Até a próxima semana. Vão em paz.